Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Bem-vindo a mais uma jornada pela história das civilizações, onde hoje nos encontramos diante de uma das maiores e mais influentes religiões da humanidade. Este é um convite para que você embarque em uma viagem que atravessa séculos, desertos dourados, cidades sagradas e o coração espiritual de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Enquanto você se acomoda para esta noite, permita-se relaxar e simplesmente deixar suas preocupações do dia escorrerem, pois aqui você encontrará histórias que há mais de 1000 anos encantam, inspiram e transformam almas. A história do islamismo não é apenas uma narrativa religiosa, mas um épico humano repleto de heróis, vilões, milagres e mistérios que desafiaram o entendimento. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde o divino toca o terrestre, onde profetas recebem revelações em cavernas solitárias, onde cidades inteiras se transformam em poucos anos e onde a fé move montanhas de areia e coração de homens. Deixe a história fluir naturalmente. Sinta o peso das palavras antigas. Imagine os caminhos áridos, os sufis dançando sob o luar, os ecos das mesquitas reverberando através dos séculos. Esta é a história de um homem que mudou o mundo da visão de um anjo em uma caverna escura e de como uma religião nascida nas areias da Arábia se expandiu para os 4 cantos da terra, tocando a vida de milhões de pessoas que a cada dia enfrentam seus desafios e buscam a graça do Altíssimo. Que este relato seja como um balanço suave que o embala rumo ao descanso que você merece. Há mais de 1400 anos nas areias ardentes e nos oásis da Arábia, uma região do Oriente Médio que pulsava de vida em seus centros comerciais, mas que permanecia fragmentada em tribos rivais e clãs que não compartilhavam mais do que sangue e desconfiança. A população árabe, cerca de 5 milhões de almas na época, estava dividida entre beduínos nômades que percorriam os desertos infinitos, trocando mercadorias e histórias de oásis para oásis e povos sedentários que se estabeleciam em cidades prósperas como Meca, um centro comercial que fervilhava de atividade e luxo e uma multiplicidade de religiões e crenças. Naquela época, a maioria da população árabe vivia em crenças politeístas, adorando múltiplos deuses e espíritos. Havia tribos que seguiam tradições judaicas e cristãs, cada uma com seus próprios profetas, suas próprias escrituras, suas próprias formas de entender o divino. Mas a paisagem espiritual dominante era aquela onde os árabes pagãos trouxeram seus ídolos aos templos, onde a Kaaba, uma estrutura cúbica sagrada em Meca, abrigava imagens de numerosas divindades que os fiéis vinham adorar em peregrinações. A vida era marcada por comércio, guerras tribais, honra, lealdade e uma busca constante por significado em um mundo que mudava. E foi neste contexto agitado, nesta arena espiritual complexa, que nasceria uma figura que mudaria tudo para sempre. No ano de aproximadamente 570 d.C., em Meca, nasceu uma criança que seria chamada de Muhammad ibn Abdallah, ou simplesmente Maomé, como conhecemos na língua portuguesa. Seus primeiros anos foram marcados por tragédia e dor. Seu pai, Abdallah, morreu poucos meses após seu nascimento, deixando a mãe, Amina, sozinha para criá-lo. Quando Maomé tinha apenas 6 anos de idade, sua mãe também faleceu, e o menino órfão foi então entregue aos cuidados de seu tio paterno Abu Talib, um homem de importância na tribo Quraysh, uma das tribos mais poderosas de Meca. Apesar de sua posição modesta como órfão na casa de seu tio, o jovem Maomé mostrou desde cedo uma natureza contemplativa e séria, uma tendência para buscar a solidão e a reflexão. Durante sua infância e adolescência,
Trabalhou como pastor de ovelhas ofício, que lhe permitia passar horas em meditação no deserto árido que cercava Meca, observando o ciclo das estrelas, a beleza hipnotizante do nascer e do pôr do sol. E a vastidão do universo, que parecia falar ao seu coração de algo maior, algo que transcendia os ídolos de pedra que seus compatriotas adoravam. Conforme Maomé crescia, tornou-se conhecido como um jovem de caráter exemplar, honesto em seus negócios, compassivo com os pobres e sempre disposto a ajudar aqueles que o procuravam. Os árabes o chamavam de Al-Amin, que significa o confiável, uma honra que poucos homens conseguiam alcançar. Em seus 20 anos, Maomé começou a trabalhar como comerciante de caravanas, viajando pelas rotas comerciais da Arábia, e foi durante estas viagens que ele teve contato com diferentes formas de religiosidade, especialmente com cristãos e judeus, absorvendo conhecimentos sobre suas fés, suas revelações, suas histórias de profetas e do divino. Nestas viagens, ele conheceu também a pobreza extrema, a miséria dos escravizados, a ganância daqueles que acumulavam riqueza sem compaixão. Estes encontros plantaram sementes em sua alma, questionamentos que o perturbavam cada vez mais profundamente conforme os anos passavam. Quando Maomé tinha 25 anos de idade, entrou ao serviço de uma mulher rica chamada Khadija, que era viúva e comerciante de grande prestígio em Meca. Maomé se tornou responsável por suas caravanas e, através de sua honestidade e competência, conquistou não apenas a confiança de Khadija, mas também o seu coração. Khadija, uma mulher de notável inteligência e visão, propôs casamento a Maomé e ele aceitou. Este matrimônio foi um ponto de virada em sua vida, pois lhe trouxe estabilidade financeira, respeito social e o apoio de uma mulher que viria a ser sua maior cliente nos anos tempestuosos que se aproximavam. Com Khadija, Maomé teve vários filhos e filhas, incluindo Fátima, que se tornaria uma figura central nas histórias e na devoção muçulmana subsequente. Conforme os anos passavam, Maomé sentia crescer dentro de si uma inquietação espiritual cada vez mais intensa. A decadência moral que via em Meca o perturbava profundamente. A idolatria que dominava a cidade, o tratamento cruel dos pobres e dos escravizados, a ganância dos ricos comerciantes que exploravam os fracos, tudo isto o levava a buscar o repouso e a contemplação. Aos 40 anos de idade, Maomé desenvolveu um hábito sagrado de se retirar para uma caverna na montanha Jabal al-Nur, conhecida como a Caverna de Hira, que se erguia nas proximidades de Meca. Aqui, em completo isolamento, ele passava longas noites em meditação, jejum e oração. Ele buscava uma compreensão mais profunda do universo, do significado da vida, da natureza do divino. Noite após noite, ele se sentava nesta caverna solitária, envolvido pelo escuro, com apenas a brisa do deserto como sua companhia, e em seu coração orava por sabedoria. E então, na noite que viria a ser conhecida como a Noite do Poder, uma noite de magnitude absoluta na história islâmica, algo extraordinário aconteceu. Maomé estava em sua caverna, em meditação profunda, quando uma presença luminosa e imensa encheu o espaço ao seu redor. Era o anjo Gabriel, ou em árabe, Jibril, um dos anjos mais poderosos e reverenciados no reino celestial, conhecido como o intermediário entre o divino e a humanidade. O anjo Gabriel apareceu a Maomé em forma radiante e imponente, uma criatura de luz e poder indescritível, cercada por uma aura que parecia conter todos os mistérios do universo. O anjo se dirigiu ao profeta com uma voz que ecoava por todas as partes de seu ser, profundo como trovão, doce como música, e disse: "Leia!"
Maomé, aterrorizado e confuso, respondeu: "Eu não sei ler." Novamente, o anjo Gabriel ordenou com poder celestial: "Leia." Maomé novamente protestou, dizendo que era um homem simples, sem aprendizado formal. E pela terceira vez, com uma intensidade ainda maior, Gabriel proclamou: "Leia em nome do Senhor que criou o homem de uma criatura que se apega. Leia, e o Senhor é o mais nobre." Que ensinou por meio da caneta, ensinou ao homem aquilo que não sabia. E assim, naquela noite sagrada, começaram as revelações. Gabriel transmitiu ao profeta as primeiras palavras do Alcorão, aquelas que viriam a ser o fundamento de uma nova religião. Maomé ouviu, compreendeu, e a mensagem foi gravada em sua memória e em seu coração com uma clareza que transcendia a compreensão ordinária. O anjo Gabriel continuou visitando o profeta nos anos seguintes, trazendo revelações que duraram 23 anos, desde aquele primeiro encontro na caverna de Hira até os últimos momentos da vida de Maomé. Estas revelações viriam a ser compiladas em uma escritura sagrada conhecida como o Alcorão, um livro que os muçulmanos consideram a palavra literal de Deus, transmitida através do profeta Maomé. Quando Maomé saiu da caverna naquela noite, ele era um homem transformado. Seu corpo tremia, sua mente estava em turbulência, pois compreendeu que tinha recebido uma responsabilidade imensa, uma missão celestial. Ele correu para casa e encontrou Khadija, esperando por ele. Com voz tensa e corpo ainda tremendo, contou a sua esposa sobre o encontro com o anjo. Khadija, em vez de duvidar ou ridicularizar seu marido, como muitos fariam, abraçou-o com fé inabalável. Ela acreditou em suas palavras, ofereceu-lhe conforto e tornou-se sua primeira crente. Ela foi ao encontro de seu primo Waraka ibn Nawfal, um sábio cristão que conhecia as escrituras antigas, e quando Waraka ouviu a história de Maomé, reconheceu nela as marcas de uma verdadeira revelação divina, similar àquela que havia encontrado nos profetas das escrituras que estudara. Waraka disse a Maomé: "Pelaquele que na mão de Waraka está a vida de Waraka, tu és o profeta deste povo. Virá a ti o anjo maior que Gabriel em outra ocasião, assim como veio ao Jesus." E Waraka adicionou com pesar: "Gostaria que fosse jovem e estivesse vivo quando teu povo te expulsar de Meca." As palavras de Waraka revelaram que mesmo um sábio cristão reconhecia a importância daquilo que Maomé havia recebido. Com a certeza de sua missão divina confirmada, Maomé começou a pregar publicamente cerca do ano 613 d.C. No início, sua pregação era discreta e feita em pequenos grupos, muitas vezes durante a noite em casas de crentes. Ele pregava a mensagem mais revolucionária e perturbadora que poderia ser ouvida nos ouvidos de um povo politeísta: a existência de apenas um Deus, Alá, o Criador Supremo de tudo, e que não havia divindades além dele. Nenhum ídolo que merecesse adoração, nenhum intermediário entre o homem e o divino, senão o próprio Alá. Além disso, Maomé pregava valores de justiça social, igualdade perante Deus independentemente de classe ou condição, compaixão pelos necessitados, honestidade, castidade, modéstia e submissão à vontade divina. Sua mensagem atraía especialmente os descontentes com as desigualdades sociais que existiam em sua época, os pobres, os escravizados, os marginalizados pela sociedade, pois nela encontravam a promessa de que Deus amava igualmente todos os seus servos. Mas conforme Maomé continuava a pregar, a oposição crescia. Os comerciantes ricos de Meca,
cujos lucros dependiam das peregrinações aos ídolos da Caaba e do turismo religioso associado, viam na pregação de Maomé uma ameaça direta aos seus interesses econômicos. Os líderes da tribo Quraish, que governava Meca e lucrava tremendamente com a manutenção da idolatria, começaram a perseguir Maomé e seus seguidores. A perseguição era brutal e desumana. Os crentes primitivos eram torturados, espancados, muitos eram escravizados e submetidos a trabalhos forçados sob o sol ardente. O tio de Maomé, Abu Talib, embora não tenha se tornado um crente, oferecia proteção ao profeta por causa dos laços familiares, mas essa proteção tinha seus limites. Os anos entre o ano 613 e o ano 622 viram uma pressão cada vez maior sobre Maomé e seus companheiros. A tradição islâmica fala de um período conhecido como o Ano do Luto, por volta do ano 617 ou 619, quando Maomé perdeu dois pilares fundamentais de sua vida, sua querida esposa Khadija, que havia sido sua primeira crente e maior apoiadora, e seu tio Abu Talib, que apesar de não ser muçulmano, havia sido sua proteção contra a perseguição mais violenta. Com a morte destes dois, Maomé se viu ainda mais vulnerável e a perseguição se intensificou de forma ainda mais cruel. Durante este período de tribulação, Maomé teve uma das experiências mais místicas e significativas de sua vida, conhecida como a Jornada Noturna a Isra. Na noite de 21 de julho do ano 621, Maomé foi milagrosamente transportado de Meca até Jerusalém, uma distância que levaria semanas de viagem pelas rotas normais do deserto. Esta jornada foi realizada em questão de instantes, em um cavalo alado chamado Burak, uma criatura extraordinária descrita como sendo maior que um asno, mas menor que um mulo, com uma inteligência e uma beleza sobrenaturais. Burak é retratado nas tradições islâmicas como possuindo olhos cintilantes como as estrelas, uma crina que fluía como ouro puro e asas que o permitiam voar com velocidade inimaginável. Quando chegou a Jerusalém, Maomé foi conduzido a um lugar sagrado conhecido como a Rocha, e ali encontrou-se com diversos profetas antigos, incluindo Abraão, Moisés, Jesus Cristo e muitos outros, todos reunidos em uma meseta celestial. Maomé liderou a oração entre estes profetas em um momento de profunda importância espiritual, pois este ato significava que ele tinha sido reconhecido como o último dos profetas, o herdeiro de uma longa linhagem de mensageiros divinos. Mas a jornada não terminou em Jerusalém. De lá, Maomé foi levado ainda mais alto, ascendendo através dos céus em uma experiência conhecida como a Mirage. Ele percorreu os 7 céus, encontrando em cada um deles diferentes profetas e anjos, testemunhando maravilhas que a mente mortal mal consegue compreender. No 7º e mais alto céu, Maomé foi admitido à presença de Alá em uma experiência de proximidade divina que o deixou em um estado de reverência absoluta e compreensão mística. Ali, ele recebeu um dos presentes mais significativos para a comunidade muçulmana, a instrução de que os muçulmanos devem realizar 50 orações diárias em devoção a Deus. Enquanto Maomé regressava, encontrou-se com o profeta Moisés, que lhe aconselhou a pedir uma redução no número de orações, pois queria que sua comunidade tivesse um caminho viável. Maomé obedeceu ao conselho e, através de negociações sucessivas, o número foi reduzido para 5 orações diárias, um número que permanece até hoje nos pilares do Islã. Quando Maomé retornou a Meca, ainda era noite, e muitos questionaram a realidade dessa experiência extraordinária. Mas, para os crentes,
A Isa e a Miraj representaram a confirmação celestial de que Maomé era verdadeiramente o profeta de Deus, reconhecido e honrado no próprio trono divino. Conforme a perseguição em Meca se intensificava, e vendo que seu trabalho estava sendo mais obstaculizado do que avançado, Maomé e seus seguidores receberam uma oportunidade de salvação. Emissários de uma cidade ao norte de Meca, chamada Yatrib, vieram ao encontro do profeta. Esta cidade estava dividida entre facções rivais que guerreavam constantemente umas contra as outras, e seus líderes acreditavam que Maomé e sua mensagem de unidade sob um Deus poderia trazer paz e ordem. Eles convidaram o profeta e seus seguidores a se estabelecerem em sua cidade, oferecendo proteção e apoio. Maomé aceitou o convite e no ano 622 d.C., ele e seus crentes realizaram o que ficou conhecido como a Hégira, a grande migração de Meca para Yatrib. Esta Hégira não foi uma fuga tranquila. Maomé teve que se esconder do povo de Meca, que havia oferecido uma recompensa para qualquer um que o capturasse. A tradição islâmica conta que, enquanto Maomé e seu companheiro Abu Bakr fugiam pela noite, uma aranha foi milagrosamente colocada na boca da caverna onde se esconderam, tecelendo uma teia que convenceu seus perseguidores de que a caverna havia estado vazia por muito tempo. Embora este relato seja visto por muitos como uma alegoria, demonstra a fé na proteção divina que os muçulmanos primitivos sentiam. Quando Maomé finalmente chegou a Yatrib, a população o recebeu como um salvador esperado. A cidade foi renomeada para Al-Madina Al-Munawwara, que significa a cidade iluminada, ou simplesmente Medina, a cidade do profeta. E assim, no ano 622 d.C., foi marcado o início do calendário islâmico, o ponto de referência a partir do qual os muçulmanos contariam seus anos. Este evento, a Hégira, não era meramente uma mudança de localização geográfica. Representava um ponto de transformação fundamental, onde a religião islâmica se transformou de um movimento espiritual perseguido em uma comunidade política organizada, de uma fé de indivíduos marginalizados em um estado com poder, estrutura e autoridade. Em Medina, Maomé estabeleceu os fundamentos da primeira comunidade muçulmana, conhecida em árabe como a Umma. Aqui ele criou a Constituição de Medina, um documento revolucionário que garantia liberdade religiosa para muçulmanos, judeus, cristãos e adeptos do politeísmo, estabelecendo direitos e responsabilidades para todos os habitantes. Este documento foi um testemunho da visão de Maomé de uma sociedade pluralista, onde a coexistência pacífica era possível, embora a primazia fosse da religião islâmica e de seus ensinamentos. Em Medina, Maomé construiu a primeira mesquita, um lugar de adoração e comunidade. Aqui, ele não era apenas um profeta religioso, mas um juiz que resolvia disputas, um estrategista militar que defendia sua comunidade, um líder político que organizava a vida social e econômica dos muçulmanos. A estrutura da sociedade islâmica começou a tomar forma durante estes anos em Medina. Nos primeiros anos em Medina, Maomé recebeu uma série de revelações que moldaram a lei islâmica. O Alcorão passou a incluir instruções sobre como viver, como se comportar, como tratar uns aos outros, como adorar, como lidar com questões de herança, casamento, divórcio, comércio e guerra. Estas revelações continuariam durante os 23 anos de pregação pública de Maomé, cada uma trazida pelo anjo Gabriel em resposta às situações específicas que a comunidade enfrentava.
Os crentes primitivos em Medina não eram apenas receptores passivos da fé, mas participantes ativos na formação da comunidade islâmica. Entre os companheiros mais importantes de Maomé estava Abu Bakr, também conhecido como Siddiq, o Veraz, um homem de riqueza e prestígio que se tornou um dos mais dedicados seguidores do profeta. Havia também Omar ibn Khattab, um homem que havia sido inicialmente um feroz opositor do Islã e um perseguidor de crentes, mas que se converteu em um momento de epifania espiritual e se tornou um dos companheiros mais influentes. Ali ibn Abi Talib, primo de Maomé, era conhecido por sua bravura em batalha e sua devoção inquestionável. Bilal ibn Rabah, um escravo etíope que havia sido libertado, tornou-se o primeiro muezim, aquele que faz o chamado para a oração, e sua voz ressoava pelos horizontes de Medina, convocando os fiéis para o encontro com o Altíssimo. Os anos seguintes viram uma série de conflitos militares entre os muçulmanos em Medina e os coraxitas em Meca. A primeira batalha significativa foi a Batalha de Badr, no ano 625, onde os muçulmanos, apesar de serem significativamente em menor número e menos equipados, derrotaram o exército muito maior de Meca. Para os muçulmanos, esta vitória foi um milagre, uma confirmação da vontade divina. Os anjos foram ditos ter descido para ajudar os fiéis, e Maomé, em suas orações na batalha, pediu a Deus que cumprisse as promessas que tinha feito. A vitória em Badr elevou o moral dos muçulmanos e demonstrou que eles não eram apenas uma pequena seita perseguida, mas uma força militar viável. Mas nem todas as batalhas resultaram em vitória muçulmana. Em um evento conhecido como a Batalha de Uhud, no ano 625, os muçulmanos sofreram uma derrota amarga. Após uma estratégia de combate que se provou ineficaz, e com os guerreiros muçulmanos iludidos pela aparência de vitória, os coraxitas lançaram um contra-ataque devastador que causou perdas significativas aos crentes. Entre os mortos estava Hamza, tio de Maomé, um guerreiro lendário conhecido como o Leão de Deus. A perda foi profunda e muitos muçulmanos questionaram por que Deus havia permitido tal sofrimento. Mas Maomé, em sua sabedoria, usou este momento para ensinar a seus seguidores que a vida é uma série de testes e provas, que o sofrimento é parte do caminho espiritual. E que aqueles que permanecem fiéis mesmo na adversidade receberão as recompensas divinas no além. Outro conflito memorável foi a Batalha da Trinca, conhecida também como o Cerco de Medina, no ano 627. Os coraxitas e seus aliados se uniram em uma coligação para destruir os muçulmanos de uma vez por todas. Cercaram Medina com um exército vastíssimo. Mas os muçulmanos, sob a liderança de Maomé, cavaram uma vala profunda ao redor da cidade, uma estratégia militar que era desconhecida para os cavaleiros da Arábia. Este ato simples, mas inovador, impediu que o exército sitiante penetrasse na cidade. O cerco durou semanas, mas os muçulmanos permaneceram firmes e, eventualmente, o moral dos atacantes desintegrou-se. As alianças se dissolveram e o exército se retirou. Os muçulmanos tinham novamente sobrevivido, novamente demonstrado sua determinação. Ao longo deste período em Medina, Maomé também enfrentou questões relacionadas aos jinn, criaturas especiais que existem na cosmologia islâmica. De acordo com o Alcorão e as tradições islâmicas, os jinn são seres criados a partir do fogo e da fumaça, entidades sobrenaturais que habitam um plano invisível paralelo ao nosso mundo. Diferentemente dos anjos que foram criados da luz e não possuem livre-arbítrio, os jinn possuem inteligência,
vontade própria e a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Alguns jinn são muçulmanos devotos que obedecem aos ensinamentos islâmicos, enquanto outros são descrentes ou até mesmo malvados. O Alcorão menciona várias instâncias em que o profeta Maomé e seus companheiros tiveram encontros com os jinn. Uma noite, Maomé estava orando e um grupo de jinn o ouviu. Eles eram originalmente infiéis, mas ao ouvir a beleza e a verdade do Alcorão sendo recitado, seus corações foram abertos. Eles se converteram ao Islã e retornaram a seu povo dizendo: ouvi uma escritura revelada depois de Moisés, confirmando o que havia antes, guiando ao caminho reto e à verdade. Entre os tipos de jinn descritos na cosmologia islâmica está o Ifrit, uma criatura poderosa e frequentemente malvada, maior e mais forte que os jinn comuns. Há também o Marid, os jinn mais poderosos de todos, capazes de grande sabedoria e grande mal. Existem ainda os Ghul, criaturas traiçoeiras que mudam de forma, e os Sila, espíritos que mantêm uma forma fixa e também são conhecidos por sua natureza enganosa. Alguns jinn são invisíveis, enquanto outros podem assumir a forma de animais ou até mesmo de humanos, levando à confusão e ao medo entre as pessoas. Há uma história famosa relacionada ao rei Salomão, que é mencionado no Alcorão como tendo autoridade especial sobre o jinn. Disse que Salomão foi capaz de comandar o jinn, fazendo-os trabalhar em seus projetos, construindo para ele estruturas magníficas, criando obras de arte extraordinárias, tudo sob seu comando. Quando um gênio ofereceu trazer o trono da rainha de Sabá, antes que Salomão piscasse, Salomão perguntou: quem de vós pode trazer-me o trono dela antes de vós chegar? Um gênio poderoso ofereceu realizar a tarefa, mas foi alguém que possuía conhecimento do livro quem trouxe o trono num piscar de olhos. Esta história ilustra como o reino dos jinn está entrelaçado com o mundo humano na cosmologia islâmica e como existe uma hierarquia e competição até mesmo entre as criaturas do reino sobrenatural. Enquanto isto, Maomé continuava a receber revelações que moldavam a legislação islâmica. Os pilares da fé islâmica foram estabelecidos durante este período. O primeiro pilar é o Shahada, a declaração de fé. Não há divindade senão Alá e Maomé é seu profeta. Esta simples proclamação é a base de toda a religião islâmica. O segundo pilar é a Sala, as 5 orações diárias que os muçulmanos devem realizar, voltados em direção a Kaaba e Meca, conectando o crente diretamente a Deus 5 vezes ao dia, em intervalos estabelecidos. O terceiro pilar é o Zakat, a esmola ou a caridade obrigatória, que demonstra que a riqueza material é apenas temporária e deve ser compartilhada com aqueles que sofrem. O quarto pilar é o Somo, o jejum durante o mês de Ramadã, o mês sagrado em que o Alcorão foi revelado pela primeira vez a Maomé. Durante este mês, os muçulmanos adultos e saudáveis abstêm-se de comida, bebida e outras necessidades físicas do amanhecer até o pôr do sol, um ato de autodisciplina e espiritualidade que traz o cliente mais perto de Deus. O quinto pilar é o Hajj, a peregrinação a Kaaba e Meca, que os muçulmanos devem realizar pelo menos uma vez em suas vidas se possuem os meios financeiros e físicos para fazê-lo. Conforme os anos passavam, a tensão entre Meca e Medina continuava, mas eventualmente as circunstâncias mudaram. O Tratado de Hudaibia foi assinado entre Meca e os muçulmanos em aproximadamente o ano 628. Este tratado foi um ponto de virada diplomático. Embora alguns muçulmanos ficassem insatisfeitos com os termos aparentemente desfavoráveis, Maomé reconheceu que o acordo trazia uma perspectiva para uma paz duradoura.
Mas os coraxitas quebraram o tratado 2 anos depois, provocando uma violação que Maomé argumentou lhe dava o direito de agir. E assim, no ano 630, Maomé preparou uma expedição militar para finalmente conquistar Meca. Quando Maomé marcha para Meca com seu exército, a cidade se vê diante de um poder que não pode resistir. Maomé havia crescido não apenas em número de seguidores, mas também em importância política e militar. Mas ao invés de saquear a cidade na violência e na vendetta, Maomé escolheu a misericórdia. Ele entrou em Meca sem derramar praticamente nenhuma gota de sangue, um feito notável considerando o conflito que havia durado 8 anos. Ele dirigiu-se diretamente a Caaba, aquele templo sagrado que havia abrigado ídolos por gerações, e num ato que representou a transformação completa da cidade espiritual da Arábia, destruiu todos os ídolos que ali estavam. Com exceção das imagens de Jesus e Maria, que Maomé respeitava como profeta e mãe de profeta no Islã, todos os outros ídolos foram removidos. A Caaba foi purificada, consagrada como a casa de Deus, o lugar mais sagrado do Islã para o qual os muçulmanos viriam a voltar suas orações a partir daquele momento e para sempre. A conquista de Meca foi um momento de grande transformação. Muitos dos inimigos que havia perseguido Maomé e seus companheiros agora se viam diante de sua misericórdia e perdão. Maomé escolheu a clemência, dizendo aos que temiam represálias: "Vão, vocês estão livres." Este ato de clemência foi revolucionário e demonstrou os ensinamentos do Islã quanto ao perdão e à redenção. Muitos que haviam resistido ferozmente ao Islã, vendo a nobreza e a misericórdia de Maomé, escolheram se converter. Dentre estes estava Khalid ibn al-Walid, conhecido como a Espada de Alá, um dos maiores generais militares da época que havia causado enormes perdas aos muçulmanos antes de sua conversão. Agora, sua habilidade guerreira seria colocada a serviço do Islã. Nos 2 anos finais de sua vida, Maomé realizou o Hajj, a peregrinação sagrada a Meca. Este foi um evento extraordinário, no qual dezenas de milhares de muçulmanos de toda a Arábia se reuniram. Foi durante este Hajj que Maomé realizou seu último sermão, um momento que viria a ser considerado sagrado na história islâmica. Em sua pregação final, Maomé reafirmou os princípios fundamentais do Islã, enfatizou a igualdade de todos os muçulmanos perante Deus, independentemente de raça, classe ou origem. Ele disse: "Nenhum árabe é superior a um não-árabe, nenhum não-árabe é superior a um árabe, nenhum branco é superior a um negro, nenhum negro é superior a um branco, exceto através da piedade e das boas ações." Estas palavras foram revolucionárias em uma época em que a hierarquia social e racial era considerada natural e divina. Após completar o Hajj e retornar a Medina, Maomé adoeceu. Sua saúde, que havia sido robusta durante a maior parte de sua vida, começou a deteriorar. No mês islâmico de Muharram, cerca de apenas 3 meses após sua peregrinação final, Maomé, o profeta que havia mudado o mundo, o homem que havia unificado uma península árabe dividida sobre uma religião, que havia estabelecido as bases de uma civilização que perduraria por séculos, respirou seu último suspiro. O ano era 632 depois de Cristo. Ele foi sepultado em Medina e seu túmulo se tornaria um dos lugares mais reverenciados do mundo islâmico. Assim terminou a vida terrena de Maomé, mas sua influência e seu legado apenas começaram. Os ensinamentos que ele transmitiu, as leis que ele estabeleceu, o exemplo de vida que ele deixou, continuariam a guiar bilhões de pessoas ao longo dos séculos.
Após a morte de Maomé, a comunidade islâmica se viu diante de uma questão fundamental: quem lideraria? O profeta não havia deixado instruções explícitas sobre sua sucessão. Maomé havia deixado um ensinamento, mas não havia nomeado um líder específico. Diferentes seções da comunidade islâmica tinham diferentes visões sobre quem deveria ser o sucessor. Esta questão de sucessão viria a dividir o Islã em suas duas principais vertentes, os sunitas e os xiitas. A maioria da comunidade, que se tornou conhecida como sunitas, acreditava que o sucessor de Maomé deveria ser escolhido pela comunidade, selecionado pela sua piedade e sabedoria. A minoria, que se tornou conhecida como xiitas, acreditava que Allah havia designado especificamente Ali ibn Abi Talib, o primo de Maomé, como o sucessor legítimo e que a liderança deveria permanecer na família do profeta conhecida como Al-Beit. A gente da casa. A comunidade sunita elegeu Abu Bakr, um dos primeiros companheiros de Maomé, como o primeiro califa ou líder dos fiéis. Abu Bakr foi um homem de grande piedade e sabedoria, conhecido por sua lealdade inabalável ao profeta. Durante seu curto califado de apenas 2 anos, Abu Bakr enfrentou o desafio de consolidar o Império Islâmico. Começou as campanhas de expansão do Islã além da Península Arábica, iniciando o processo que eventualmente levaria a religião islâmica para a Europa, a Ásia, a África e além. Quando Abu Bakr faleceu, ele havia estabelecido o precedente de uma sucessão baseada no mérito espiritual e na comunhão da comunidade. O segundo califa foi Omar ibn Khattab, conhecido como Omar ibn Khattab. Omar foi um dos companheiros mais importantes de Maomé, um homem de grande bravura e inteligência. Durante seu califado de 10 anos, de 634 a 644, o Império Islâmico sofreu uma expansão sem precedentes. As campanhas militares sob o comando de Omar conquistaram a Palestina, a Síria, o Egito e a Pérsia. Estas conquistas não eram meramente militares, mas representavam uma transformação espiritual e cultural. As cidades que os muçulmanos conquistavam não eram simplesmente submetidas pela força. Muitas vezes os habitantes, inicialmente não muçulmanos, eram oferecidos opções: aceitar o Islã, manter sua religião cristã ou judaica e pagar uma taxa especial conhecida como jizya, ou resistir militarmente e sofrer as consequências. Muitos escolheram converter-se ao Islã, atraídos pela igualdade espiritual que a religião oferecia, pela simplicidade de seu credo monoteísta, pela comunidade fraterna que a uma proporcionava. Durante o califado de Omar, Medina se tornou o centro administrativo de um império que se estendia por milhares de quilômetros. Omar instituiu uma burocracia estruturada, criou instituições de governo, estabeleceu padrões de justiça. Ele foi um líder justo, conhecido por caminhar pelas ruas de Medina à noite, conversando com os cidadãos comuns para compreender suas preocupações e problemas. Uma noite, ele encontrou uma mulher viúva com crianças famintas e pessoalmente trouxe comida para sua casa. Esta era a forma de liderança que Omar exemplificava, uma ligação direta entre o governante e os governados, um padrão estabelecido pelo próprio Maomé em Medina. Mas o califado de Omar terminaria de forma trágica. Um escravo persa chamado Abu Lu'lu'a Firuz, ressentido das imposições fiscais islâmicas, assassinou o califa na mesquita de Medina. A morte de Omar foi um choque para a comunidade islâmica, mas seu legado permaneceu imorredouro. Durante sua liderança, o Islã havia se transformado de uma religião limitada à Arábia em um poder mundial.
O terceiro califa foi Otomão Ibn Affan. Durante seu califado de 12 anos, a expansão islâmica continuou, mas com uma complexidade crescente. Enquanto a religião se espalhava para novos territórios, questões internas sobre como interpretar as leis islâmicas começaram a surgir. A diversidade da população islâmica crescia, com conversos chegando de diferentes culturas, trazendo consigo suas próprias tradições e formas de entender o mundo. Otomão tomou a decisão importante de padronizar o texto do Alcorão, compilando uma versão oficial que seria distribuída em todo o império para evitar variações e distorções. Este trabalho de Otomão foi fundamental na preservação do Alcorão como o conhecemos hoje. Mas Otomão também enfrentou críticas. Ele era acusado de nepotismo, de favorecer membros de sua própria família em posições de poder. Suas políticas financeiras e administrativas geraram descontentamento em diferentes partes do império. O descontentamento eventualmente levou à rebelião. Otomão foi cercado em seu próprio lar por rebeldes insatisfeitos. E apesar de sua idade avançada e sua reputação de piedade, foi assassinado. A morte de Otomão marcou o início de um período muito mais conturbado na história islâmica, uma época de conflito interno que cicatrizaria profundamente a comunidade muçulmana. Com a morte de Otomão, o quarto califa era Ali ibn Abi Talib, o primo de Maomé que os xiitas acreditavam que deveria ter sucedido diretamente ao profeta. Ali era um homem de grande sabedoria e bravura, um dos Ashara Mubashara, os 10 companheiros aos quais Maomé havia prometido o paraíso, mas o califado de Ali foi marcado por conflito quase imediato. Aisha, a viúva de Maomé, levantou um exército para vingar a morte de Otomão, acreditando que Ali deveria ter punido os assassinos mais severamente. Isto levou à Batalha do Camelo, assim chamada porque a batalha girou em torno do camelo em que Aisha cavalgar. Apesar da presença de uma mulher reverenciada na liderança da oposição, a batalha resultou em derrota para os apoiadores de Aisha. O evento foi uma das primeiras grandes batalhas entre muçulmanos e deixou um legado amargo na comunidade. Ali depois tentou remover Muawiyah ibn Abi Sufyan, o governador da Síria que ele percebia como corrupto e como uma ameaça à autoridade legítima do califa. Mas Muawiyah, que era um excelente estrategista político e militar, recusou-se a ceder. Isto levou à Batalha de Siffin no ano 657, uma batalha na qual os exércitos de Ali e Muawiyah se confrontaram em uma luta pela supremacia. A batalha foi inconclusa, com pesadas perdas em ambos os lados. Após a batalha, Ali aceitou negociações e arbitragem, uma decisão que irritou profundamente um grupo radical chamados Kharijitas, que acreditavam que nenhuma negociação deveria ter lugar com aqueles que eles consideravam pecadores. Os Kharijitas se rebelaram contra Ali e foram derrotados na Batalha de Narava, mas continuariam a existir como uma seita radical dentro do Islã. Eventualmente, um assassino kharijita matou Ali. Seu filho, Hassan ibn Ali, foi eleito califa, mas percebendo que a guerra civil continuaria indefinidamente se ele continuasse a lutar por seu direito ao califado, Hassan fez um ato extraordinário de renúncia. Ele abdicou do califado e assinou um tratado de paz com Muawiyah, com a condição de que Muawiyah não nomearia um sucessor dinástico e deixaria a escolha do próximo califa à comunidade. Foi um sacrifício pessoal corajoso que trouxe paz, mas também pavimentou o caminho para a transformação do califado em uma instituição onde a herança familiar era preferida sobre a eleição comunitária. Com a ascensão de Muawiyah, iniciou-se a dinastia Omíada. Muawiyah era um homem pragmático e eficaz.
que transformou o Califado Islâmico em uma estrutura governamental mais centralizada e burocrática. Ele estabeleceu a capital do Califado em Damasco, na Síria, um passo que refletia a importância crescente do Levante no Império Islâmico. Sob os Omíadas, o Islã continuou sua expansão. As campanhas militares conquistaram a África do Norte, chegando à Península Ibérica, onde os muçulmanos estabeleceriam Al-Andalus, um reino islâmico que duraria séculos e se tornaria um centro de aprendizado, de arte e de filosofia. Mas, quando Muawiyah morreu, ele violou seu próprio acordo com Hassan. Muawiyah nomeou seu filho Yazid como sucessor, inaugurando assim a herança dinástica do Califado Omíada. Esta decisão desencadeou a Segunda Guerra Civil Islâmica, conhecida como a Fitna al-Talita, a Terceira Fitna, embora fosse realmente a Segunda Grande Guerra Civil. O evento mais traumático desta guerra civil foi a Batalha de Karbala, ocorrida no ano 681. Hussein ibn Ali, filho de Ali e neto de Maomé, foi convocado pela população de Kufa para liderar uma revolta contra o califa Yazid. Hussein, carregando o peso de sua herança como membro da família do profeta, viajou para Kufa com sua família e companheiros. Mas quando chegou próximo a Karbala, descobriu que a população de Kufa havia capitulado ao poder de Yazid e ele se viu isolado, traído, sem apoio. O califa Yazid havia enviado um exército para capturá-lo. Nos campos áridos de Karbala, Hussein e seus companheiros foram cercados. O exército do califa superava em muitos seguidores de Hussein, e a batalha que se seguiu foi mais um massacre do que um confronto militar legítimo. Hussein foi morto junto com muitos de seus companheiros em um evento que chocou a consciência islâmica. A Batalha de Karbala criou um ferimento profundo na comunidade muçulmana que não cicatrizou completamente até hoje. Para os xiitas, a morte de Hussein representou não apenas a derrota política, mas um simbolismo espiritual profundo de sofrimento injusto, de resistência moral contra a opressão, de sacrifício pelo bem da fé. A Batalha de Karbala é comemorada anualmente pelos xiitas no mês de Muharram, especialmente no dia de Ashura, o 10º dia do mês, quando muçulmanos xiitas expressam seu lamento e sua devoção através de rituais que refletem o sofrimento de Hussein. Este evento cristalizou a divisão entre xiitas e sunitas, tornando-a não apenas uma questão política sobre sucessão, mas uma questão espiritual fundamental sobre o significado do Islã e como o Islã deveria ser vivido e interpretado. Enquanto a Batalha de Karbala representava a crise política do Islã primitivo, o período também foi testemunha de expansão cultural e intelectual extraordinária. Os séculos 7, 8 e 9 d.C. viram uma idade de ouro do Islã. A Casa da Sabedoria foi estabelecida em Bagdá, um centro de aprendizado, onde eruditos muçulmanos, cristãos zoroastrianos e de outras tradições trabalhavam juntos, traduzindo obras gregas, persas e hindus, preservando o conhecimento do mundo antigo que de outra forma teria sido perdido. Filósofos islâmicos como Al-Kindi, Al-Ghazali e Avicena desenvolveram sistemas sofisticados de pensamento que integravam a fé islâmica com a filosofia racional. Matemáticos islâmicos desenvolveram a álgebra, expandiram o sistema numérico e fizeram avanços extraordinários em trigonometria e geometria. Astrônomos islâmicos mapearam o céu noturno com precisão nunca antes alcançada. Médicos islâmicos como Al-Razi e Avicena fizeram descobertas revolucionárias em medicina e farmacologia. Poetas islâmicos compuseram versos de beleza incomparável que capturam a essência da experiência humana. A Idade de Ouro Islâmica também viu o florescimento da arquitetura islâmica.
As mesquitas que foram construídas durante este período representam alguns dos mais belos edifícios já criados pela humanidade. A Mesquita de Córdoba, construída no século IX em Al-Andalus, com seus arcos bicolores e suas proporções harmoniosas, permanece como um testemunho da sofisticação artística islâmica. A Mesquita Al-Azhar, no Cairo, construída no século X, tornou-se um centro de aprendizado islâmico que continua influente até hoje. O Taj Mahal, construído no século XVII na Índia, pelo imperador mogol Shah Jahan, em memória de sua esposa amada, representa talvez o apogeu da arquitetura islâmica. Um monumento ao amor e à beleza que permanece como uma das maravilhas do mundo. Durante estes séculos de expansão e desenvolvimento, diferentes escolas de pensamento islâmico floresceram. Surgiram diferentes escolas de jurisprudência islâmica, cada uma interpretando a lei islâmica de maneiras ligeiramente diferentes, mas todas consideradas válidas pela comunidade islâmica. A escola Hanafi, conhecida por sua flexibilidade e razão, é a mais amplamente seguida em todo o mundo islâmico, particularmente em países como Turquia, Egito e Ásia Central. A escola Maliki, conhecida por seu uso extensivo de tradição e consenso, é predominante no norte da África e em outras regiões. A escola Shafi, uma abordagem intermediária que equilibra a razão e a tradição, é amplamente seguida no Levante, na África Oriental e no Sudeste Asiático. A escola Hanbali, conhecida por sua abordagem mais literal às fontes islâmicas, é influente em partes do Oriente Médio, particularmente na Arábia Saudita. Além das escolas jurídicas, também emergiram diferentes abordagens filosóficas e espirituais dentro do Islã. O sufismo, uma tradição mística dentro do Islã, busca uma ligação direta e pessoal com Deus através da espiritualidade interior, da meditação, da dança ritual e da devoção intensa. Os sufis acreditam que, através da renúncia do ego e da dedicação à vontade divina, a alma humana pode alcançar um estado de unidade com o divino. Os sufis frequentemente formam ordens e confrarias, com mestres espirituais conhecidos como cheques, que guiam seus discípulos no caminho da iluminação espiritual. A poesia sufi, com figuras como Rumi e Hafiz, representa alguns dos mais belos e profundos escritos da literatura islâmica. Conforme o Islã se expandiu geograficamente, também se adaptou culturalmente às diferentes regiões que conquistava. Na Pérsia, o Islã absorveu muito da sofisticação intelectual persa, levando ao desenvolvimento de uma rica tradição de poesia, filosofia e beleza artística. Na Turquia, o Islã se fundiu com as tradições dos povos turcos para criar uma síntese única que daria origem ao Império Otomano. Na Índia, o Islã se encontrou com a riqueza da tradição hindu, criando uma síntese cultural que enriqueceu ambas as civilizações. Na Arábia, o Islã manteve conexões mais diretas com suas raízes beduínas, embora até mesmo na Arábia, a sofisticação e a complexidade crescessem conforme cidades como Meca e Medina se desenvolviam. A dinastia Abássida, que começou no ano 750 d.C., marcou uma transformação importante na história islâmica. Os Abássidas eram descendentes de Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, tio de Maomé. A Revolução Abássida foi resultado de uma coligação de forças descontentes com o governo omíada, conversos não árabes que se sentiam discriminados, clãs árabes afastados do poder pelos omíadas e xiitas que desejavam mudança política. Quando os Abássidas derrubaram os omíadas, estabeleceram um novo modelo de califado que, embora ainda mantendo a primazia do Islã, era mais cosmopolita e menos arabocêntrico.
A capital foi movida de Damasco para uma nova cidade construída especificamente para ser a sede do califado Bagdá, no Iraque. Bagdá, durante a era abássida, se tornou uma das maiores e mais magníficas cidades do mundo. Com uma população que chegava a 1 milhão de habitantes, Bagdá era um centro de comércio, aprendizado, arte e poder. A Casa da Sabedoria, estabelecida pelo califa Al-Mamun, se tornou uma instituição de renome internacional, onde eruditos de todas as religiões e nacionalidades eram bem-vindos para pesquisar, ensinar e discutir. O ambiente intelectual de Bagdá atraía mentes brilhantes de todo o mundo. A cidade foi construída em forma circular, um design que refletia a harmonia geométrica e a sofisticação do pensamento islâmico. Grandes universidades foram estabelecidas, não apenas em Bagdá, mas em cidades por toda parte do mundo islâmico, instituições que preservavam, expandiam e disseminavam o conhecimento. Durante a era abássida, o conhecimento grego que havia sido perdido em grande parte na Europa Ocidental após a queda do Império Romano foi preservado e expandido pelos eruditos islâmicos. Trabalhos de Aristóteles, Platão, Euclides, Hipócrates e inúmeros outros foram traduzidos do grego para o árabe, preservando assim conhecimentos que de outra forma teria desaparecido. Os eruditos islâmicos não apenas traduziram estas obras, mas adicionaram seus próprios comentários, suas próprias descobertas, seus próprios avanços. Desta forma, durante os séculos de escuridão intelectual que atormentaram a Europa cristã medieval, a civilização islâmica mantinha acesa à chama do conhecimento, mantinha vivos os ensinamentos dos antigos. E continuava criando novo conhecimento que expandia as fronteiras do entendimento humano. Um dos eruditos mais notáveis da era abássida foi o califa Al-Mamun, que reinou de 813 a 833. Al-Mamun foi um intelectual extraordinário, um matemático talentoso, um conhecedor de filosofia e um patrono das artes e da ciência. Ele estabeleceu a Casa da Sabedoria e investiu recursos enormes em pesquisa e educação. Al-Mamun também foi controverso por suas posições teológicas, particularmente por sua afirmação de que o Alcorão foi criado. Uma posição que gerou disputa intensa entre eruditos islâmicos e que refletia a tensão dentro do Islã entre a razão racional e a tradição estabelecida. Mas enquanto a Idade de Ouro Islâmica atingia seu apogeu intelectual, durante a Era Abássida, as craques estruturais estavam se formando no califado. O Império Islâmico tornou-se tão grande, tão vasto em sua extensão geográfica, que governá-lo como uma unidade coesiva tornou-se cada vez mais difícil. Diferentes regiões começaram a afirmar sua própria independência. No norte da África surgiram dinastias locais. Na Ibéria, os omíadas que escaparam ao colapso estabeleceram seu próprio califado. Na Pérsia e em outras regiões, poderes locais começaram a afirmar sua autonomia. O controle central do califado abássida enfraquecia. Além disto, a austeridade moral começou a criar fricção dentro da própria classe governante. Enquanto o império se expandia em riqueza e sofisticação, questões sobre como manter os valores islâmicos surgiram. Como um governador islâmico podia manter a piedade enquanto vivia em luxo extremo? Como uma comunidade baseada em princípios de igualdade e justiça poderia justificar uma hierarquia rígida de poder? Estas tensões começaram a manifestar-se em movimentos religiosos que buscavam um retorno aos princípios fundamentais do Islã. No final do século VIII, um clérigo árabe, chamado Muhammad bin Abd al-Wahhab, emergiu na Arábia Saudita com um apelo por retorno ao Islã,
Buru. Wahhab argumentava que muitos dos rituais e práticas que haviam se desenvolvido durante os séculos subsequentes à morte de Maomé desviavam-se dos ensinamentos originais do profeta. Ele criticava a veneração de santos, o culto a túmulos, as inovações que ele veria como desvios do monoteísmo puro. O movimento wahhabita, como veio a ser conhecido, exerceu uma influência profunda e duradoura no Islã subsequente e continua sendo uma força importante no mundo islâmico contemporâneo. Ao longo deste período, as cidades islâmicas eram centros de extraordinária beleza artística e sofisticação. As mesquitas não eram apenas locais de oração, mas templos da arte islâmica, com caligrafia intrincada cobrindo paredes, mosaicos deslumbrantes cobrindo o chão e cúpulas esculpidas formando vales acústicos perfeitos que fizessem a palavra do Alcorão soar como música divina. A caligrafia islâmica era uma forma de arte em si, uma forma de espiritualidade onde as palavras do Alcorão eram transformadas em arte visual que simultaneamente educava, inspirava e movia espiritualmente. Os mais hábeis calígrafos eram celebrados como artistas, como pensadores, como condutores de beleza divina. A arte islâmica também floresceu em miniaturas detalhadas, em cerâmica ornamentada, em vidro intrincado, em joias de extraordinária sofisticação. Os teares islâmicos produziram os mais finos tapetes do mundo, padrões geométricos e florais de beleza hipnotizante que refletiam o infinito e a harmonia divina. As cidades islâmicas tinham banhos públicos, bibliotecas, bazares que fervilhavam de vida, ruas onde mercadores de especiarias, tecidos, joias e livros competiam pela atenção dos compradores. A vida urbana no mundo islâmico medieval era vibrante, sofisticada e culturalmente dinâmica de forma que muitas cidades europeias ocidentais não poderiam nem imaginar. Conforme os séculos 12 e 13 d.C. se desenrolavam, o mundo islâmico enfrentou desafios externos crescentes. As cruzadas cristãs, que começaram no final do século XI, representaram uma tentativa de retomar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. Durante vários séculos, cristãos e muçulmanos se enfrentaram em guerras que foram brutais para ambos os lados, marcadas por atos de heroísmo e de crueldade extraordinários. Grandes figuras islâmicas como Saladino, conhecido em árabe como Saladino Ayyubi, emergiram durante este período, líderes que defenderam a fé islâmica contra a invasão cristã. Saladino foi um general e estadista extraordinário que conseguiu unificar facções muçulmanas rivais, derrotar as forças cruzadas na Batalha de Hattin, recuperar Jerusalém e estabelecer um novo padrão de liderança islâmica que balanceava piedade religiosa com pragmatismo político. Ainda durante este período, o mundo islâmico também enfrentava desafios do leste. Os mongóis, sob a liderança de Genghis Khan e seus sucessores, conquistaram terras islâmicas vastíssimas. A queda de Bagdá para os mongóis em 1258 foi um evento catastrófico, uma data que muitos estudiosos islâmicos apontam como o fim da Idade de Ouro da civilização islâmica. A Casa da Sabedoria foi saqueada, suas bibliotecas incendiadas e uma estimativa de centenas de milhares de pessoas foram mortas. Mas do caos e destruição também vieram transformações. Os mongóis, embora inicialmente fossem adoradores do xamanismo e resistentes ao Islã, eventualmente se converteram. Assim,
As mesmas forças que destruíram Bagdá também se tornaram, em gerações posteriores, defensoras e protetoras do Islã e novas terras. Na Península Ibérica, o reino islâmico de Al-Andalus durou por quase 8 séculos. Durante este período, o Islã ibérico desenvolveu uma síntese única de Islã, cristianismo e judaísmo, uma convivência de religiões que, embora não isenta de tensões, foi notável em sua relativa harmonia. Cidades como Córdoba, Granada e Sevilha se tornaram centros de aprendizado extraordinário, onde eruditos muçulmanos, cristãos e judeus trabalhavam juntos, se influenciavam mutuamente e criavam uma civilização de notável sofisticação. As universidades islâmicas da Ibéria atraíram estudiosos do norte da Europa e muitos dos grandes avanços islâmicos em matemática, astronomia, medicina e filosofia foram transmitidos para a Europa através destes contatos, ajudando a alimentar o renascimento europeu séculos depois. A queda de Granada em 1492 marcou o fim de Al-Andalus. O último sultão muçulmano renunciou e retirou-se com muitos muçulmanos e judeus, sendo expulsos ou forçados a se converter ao cristianismo. Este evento, conhecido como a Reconquista, foi celebrado pelas potências cristãs ibéricas, mas foi uma perda profunda para a civilização islâmica. Mas, mesmo com a queda de Granada, o legado cultural islâmico deixado na Ibéria permaneceu, embutido na linguagem, na arquitetura, na arte, na ciência e no caráter dos povos ibéricos. Enquanto isto, no Oriente, surgiu um novo poder islâmico que viria a dominar uma vasta região por séculos, o Império Otomano. E os otomanos, que emergem no século XIII como uma pequena tribo turca no Oriente Médio, gradualmente conquistaram a Anatólia, a atual Turquia, e expandiram sua influência através da Balcânica e além. Em 1453, o sultão otomano Mehmed Suado conquistou Constantinopla, a capital do Império Bizantino Cristão, e a cidade se tornou a nova capital do Império Otomano, renomeada para Istambul. A conquista de Constantinopla foi um momento de transformação histórica monumental. A cidade cristã, que havia sido o coração da cristandade oriental por mais de 1000 anos, agora se tornava o centro de um império islâmico. Grandes igrejas foram convertidas em mesquitas, mas, num ato de tolerância notável para a época, muitos dos respeitos cristãos e instituições cristãs foram mantidas. O Império Otomano, no seu apogeu, durante os séculos XV, XVI e XVII, foi um dos maiores e mais sofisticados impérios do mundo. O sultão era considerado califa, o líder de todos os muçulmanos, e sua corte em Istambul era uma das mais magnificentes do mundo. A arquitetura otomana desenvolveu-se numa forma sofisticada, refletindo sínteses de influências persas, árabes, bizantinas e turcas. A Mesquita Azul, construída no século XVII por ordem do sultão Ahmeti, é uma das mais lindas estruturas já construídas, com seus azulejos azuis que dão ao interior uma serenidade hipnotizante. O Palácio de Topkapi, residência do sultão, era um complexo de extraordinária sofisticação, com vários edifícios, jardins, salas de audiência e apartamentos privados que refletiam o poder e a riqueza do império. Durante a era otomana, o Islã continuou a se espalhar para novos territórios. Particularmente no Sudeste Asiático, o Islã se tornou a religião dominante, especialmente na Indonésia, na Malásia e em partes de Filipinas. Muitas vezes a expansão islâmica nesta região foi mais através do comércio e do convencimento, menos através de conquista militar.
Mercadores muçulmanos originários da Arábia, da Pérsia e da Índia viajaram ao longo das rotas comerciais marítimas e, através de seus próprios exemplos de piedade e honestidade comercial, influenciaram os povos locais a adotar o Islã. Deste modo, o Islã chegou ao Sudeste Asiático e hoje representa o maior número de muçulmanos em qualquer região do mundo, com a Indonésia sendo o país muçulmano mais populoso do planeta. Durante a Era Moderna, particularmente a partir do século XVIII, o mundo islâmico enfrentou novos desafios com a emergência das potências coloniais ocidentais. A Grã-Bretanha, a França, a Holanda e outras potências europeias começaram a colonizar terras islâmicas, primeiro através do comércio e posteriormente através de conquista militar direta. Este período, conhecido como a Era do Imperialismo Ocidental, foi um período de humilhação para muitas sociedades islâmicas que se viram reduzidas a colônias exploradas por potências estrangeiras. O Islã, como religião, permaneceu forte, mas as estruturas políticas e militares islâmicas, que havia florescido por séculos, se viram enfraquecidas e gradualmente submetidas. No século XX, após a Primeira Guerra Mundial e a queda do Império Otomano, o mundo islâmico sofreu uma reestruturação profunda. Novas nações-estado foram criadas, muitas vezes com fronteiras arbitrárias traçadas pelas potências coloniais, sem levar em conta identidades étnicas ou religiosas locais. O Oriente Médio tornou-se um ponto de tensão geopolítica intensa, particularmente após a criação do Estado de Israel em 1948. Este evento precipitou conflitos contínuos entre muçulmanos palestinos e judeus israelenses, uma disputa que continua envenenando as relações internacionais até hoje. Ao longo do século XX, diferentes interpretações e expressões do Islã emergiram. O Islã gradualmente se adaptou à modernidade, embora com considerável tensão. Alguns movimentos islâmicos abraçaram a modernidade, tentando compatibilizar os ensinamentos islâmicos tradicionais com as instituições e tecnologias modernas. Outros movimentos rejeitaram a modernidade que viam como uma imposição ocidental corrupta e buscaram retornar aos princípios islâmicos fundamentais, frequentemente de forma rigidez que alienava muitos muçulmanos. No final do século XX e início do século XXI, surgiram movimentos extremistas que perpetraram atos de terrorismo violento, reivindicando justificação nos ensinamentos islâmicos. Estes grupos causaram grande dano não apenas aos não-muçulmanos, mas também à reputação do Islã e à vida dos muçulmanos comuns que se viram falsamente associados com a violência extremista. Apesar desses desafios, o Islã permanece como uma das 3 maiores religiões do mundo, com aproximadamente 1,8 bilhão de adeptos. Muçulmanos podem ser encontrados em toda parte do planeta, de diferentes etnias, culturas e contextos socioeconômicos. O Islã, como religião, continuou a oferecer aos seus seguidores um sentido de propósito, comunidade e conexão com o divino. As 5 orações diárias continuam a conectar muçulmanos em diferentes partes do mundo a uma prática comum, criando uma comunidade de fé que transcende as fronteiras de nação e cultura. O Hajj, o ritual de peregrinação a Meca, continua a trazer muçulmanos de toda parte do mundo juntos em um ato de devoção comunal que reafirma sua unidade em fé. A história do Islã é também a história de indivíduos extraordinários que moldaram a religião através de suas vidas, seus ensinamentos e seus exemplos. Além de Maomé e dos califas primitivos, há mulheres e homens cuja piedade, coragem e sabedoria continuam a inspirar muçulmanos até hoje. Aisha, a viúva de Maomé,
Foi uma erudita extraordinária e uma fonte importante de conhecimento sobre a vida e os ensinamentos de Maomé. Fátima, filha de Maomé, é venerada especialmente pelos xiitas por sua virtude e paciência diante do sofrimento. Rabia al-Basri, uma mulher mística do século VIII, foi uma das primeiras sufis e é conhecida por sua poesia espiritual que expressa amor divino de forma tão profunda que ainda move corações hoje. Ibn Rushd, também conhecido como Averroes, foi um filósofo andalusiano que lutou para reconciliar a razão racional com a fé, um esforço que continua relevante hoje enquanto muçulmanos buscam engajar-se produtivamente com a modernidade. Ao longo dos séculos, inúmeras histórias de santos islâmicos e mártires foram transmitidas oralmente e por escrito. Estas histórias, embora frequentemente contendo elementos lendários, transmitem valores islâmicos fundamentais de coragem, fé, compaixão e sacrifício. Um santo pode ter conseguido resistir a tentações extraordinárias. Outro pode ter realizado milagres em nome de Deus. Outro ainda pode ter mantido sua fé intacta, apesar de perseguição brutal. Estas histórias funcionam similarmente às histórias de santos cristãos, como narrativas inspiracionais que demonstram o que é possível quando alguém se rende completamente à vontade de Deus. O Islã também desenvolveu uma rica tradição de direito e jurisprudência. A Sharia, a lei islâmica, emergiu a partir de múltiplas fontes: o Alcorão, que é considerado a palavra direta de Deus, o Hadith, que são as tradições e ensinamentos de Maomé, compilados por seus companheiros, o Ijma, que é o consenso da comunidade islâmica, e o Qiyas, que é a razão analógica aplicada a questões novas. Quando uma nova questão surgia que não era diretamente abordada pelo Alcorão ou pelo Hadith, os juristas islâmicos aplicavam a razão jurídica para chegar a conclusões que mantinham fidelidade aos princípios fundamentais da fé islâmica, enquanto abordava novas circunstâncias. As interpretações da Sharia variam significativamente entre diferentes regiões islâmicas e diferentes escolas jurídicas. Em algumas regiões, a Sharia é aplicada de forma muito literal e rigorosa, frequentemente resultando em punições severas. Em outras regiões, a Sharia é interpretada de forma mais flexível, com ênfase maior em espírito da lei versus a letra. Este espectro de interpretações tem sido fonte tanto de conflito quanto de dinamismo dentro da civilização islâmica, com contínuos debates sobre como as leis islâmicas devem ser aplicadas nas circunstâncias modernas contemporâneas. O sufismo, a tradição mística islâmica, desenvolveu-se em várias ordens ou confrarias distintas, cada uma com seus próprios mestres espirituais, suas próprias práticas e suas próprias vias para a conexão com o divino. Os Daviks giradores, conhecidos formalmente como a Ordem Mevlevi, praticam uma forma de meditação em movimento no qual giram enquanto oram, alcançando um estado de transe que buscam criar a condição para a experiência direta do divino. Os Naqshbandi praticam a recordação de Deus, repetindo constantemente os nomes divinos para manter a mente focada no divino mesmo, enquanto engajado em atividades mundanas. Os Qadiriya honram Abd al-Qadir Jilani, um santo islâmico venerado que é acreditado com milagres extraordinários. Cada ordem tem seus próprios ritos, suas próprias formas de oração e contribuem à riqueza e diversidade espiritual do Islã. A tradição de narrativas islâmicas também é extraordinária. Os Mil e Uma Noites, também conhecido como as Mil e Uma Noites, são uma coleção de histórias da tradição literária islâmica que captura a imaginação há séculos. Histórias como Aladim, Sinbad do Marinheiro e Ali Baba e os 40 Ladrões têm suas raízes nesta tradição.
Embora muitas destas histórias não sejam estritamente religiosas, elas refletem os valores e a cosmologia islâmica, com referências a jins, a Alá, aos profetas e às virtudes islâmicas. Estas narrativas tornaram-se parte da cultura global, traduzidas para centenas de idiomas e adaptadas para filme, teatro e outras formas de mídia, servindo como um ponto de contato cultural entre o mundo islâmico e o mundo ocidental. Conforme o mundo islâmico entrou no século XX e depois no século XXI, diferentes modelos de modernidade islâmica emergiram. O Egito, sob líderes como Gamal Abdel Nasser, buscou uma forma de modernidade islâmica secular baseada no nacionalismo árabe. A Arábia Saudita, sob a Casa de Saúde, manteve uma aliança próxima entre o Estado e uma interpretação conservadora do Islã Wahhabita. O Irã, após a Revolução de 1979, estabeleceu uma república islâmica que colocava os clérigos islâmicos diretamente no poder, buscando demonstrar que o Islã poderia ser a base para um Estado moderno. A Turquia, sob Ataturk, buscou secularizar, mantendo uma separação entre religião e Estado. A Indonésia desenvolveu uma forma de Islã democrático que coexistia com uma pluralidade religiosa. Cada uma destas abordagens reflete diferentes compreensões de como o Islã deveria relacionar-se com as instituições, tecnologias e valores da modernidade contemporânea. A ciência e a tecnologia continuaram sendo áreas de grande contribuição islâmica no mundo moderno. Cientistas e engenheiros muçulmanos contribuíram significativamente para avanços em medicina, física, engenharia, astronomia e inúmeros outros campos. Laboratórios de pesquisa em universidades islâmicas produzem inovações que beneficiam a humanidade. Médicos muçulmanos salvam vidas todos os dias em hospitais em todo o mundo. Engenheiros muçulmanos projetam edifícios, pontes e sistemas que funcionam segundo os princípios de precisão e beleza que refletem ainda hoje os valores islâmicos de harmonia cósmica e design divino. A educação islâmica continua sendo uma prioridade. Madraças, escolas islâmicas que ensinam tanto disciplinas religiosas quanto cons, educam milhões de jovens muçulmanos. Universidades islâmicas de renome, como a Universidade Al-Azhar no Cairo e a Universidade Islâmica de Medina, continuam atraindo estudantes de todo o mundo para estudar Islã, teologia, jurisprudência e outras disciplinas. Muitas universidades islâmicas modernas oferecem programas que combinam o aprendizado islâmico tradicional com disciplinas acadêmicas contemporâneas, buscando preparar estudantes para engajarem-se produtivamente com o mundo moderno enquanto mantêm suas raízes islâmicas. A questão da mulher no Islã tem sido uma área de contínuo debate e evolução. O Islã primitivo, nos ensinamentos de Maomé, trouxe proteções significativas para as mulheres em uma era em que as mulheres frequentemente não tinham direitos legais. As mulheres no Islã primitivo tinham o direito de possuir propriedade, o direito à herança, o direito ao divórcio, direitos que não existiam em muitas sociedades pré-islâmicas e cristãs contemporâneas. Mas ao longo dos séculos, interpretações mais restritivas dos ensinamentos islâmicos desenvolveram-se em várias culturas islâmicas, frequentemente refletindo as normas culturais locais mais do que os princípios islâmicos fundamentais. No mundo islâmico moderno, há um espectro diverso de visões sobre o papel das mulheres. Algumas comunidades islâmicas modernamente progressistas entendem que as mulheres devem ter completa igualdade com os homens em todos os aspectos da vida. Outras comunidades mantêm interpretações mais conservadoras que enfatizam diferenças complementares entre os papéis de homens e mulheres.
e ainda outras comunidades representam vários pontos no meio deste espectro. Este debate continua animado dentro do mundo islâmico, com jovens muçulmanas cada vez mais levantando suas vozes, reclamando agência e igualdade dentro dos marcos islâmicos. O relacionamento do Islã com outras religiões tem evoluído também. Enquanto o Islã historicamente foi frequentemente visto como em competição direta com o cristianismo, especialmente durante o período de cruzadas, nos tempos modernos há um reconhecimento crescente entre estudiosos e líderes religiosos islâmicos de valores comuns compartilhados. O diálogo interreligioso tornou-se uma prioridade para muitos líderes islâmicos que buscam derrotar estereótipos, fomentar entendimento mútuo e trabalhar conjuntamente em desafios humanitários comuns. Iniciativas como o Documento sobre a Fraternidade Humana, assinado pelo Grão Ayatollah Ali Sistani e pelo Papa Francisco em 2019, representam um movimento em direção à compreensão mútua entre Islã e cristianismo. A história do Islã é, em sua essência, uma história de busca por significado, por conexão com o divino, por justiça e compaixão. É uma história que viaja através de desertos, de cidades magníficas, de guerras e paz, de espiritualidade profunda e de compromissos mundanos. É uma história que pode ser analisada historicamente, pode ser compreendida teologicamente, mas que, fundamentalmente, é a história de bilhões de pessoas buscando viver suas vidas de acordo com seus entendimentos da vontade divina. Conforme observamos esta longa jornada, desde o nascimento de Maomé em Meca até o Islã contemporâneo com sua diversidade global, podemos ver que a religião não é uma coisa única e monolítica, mas um fenômeno vivido, interpretado e compreendido de formas múltiplas por seus adeptos. O Islã nos ensinamentos de Maomé é uma coisa, o Islã xiita é uma interpretação particular. O Islã wahhabita é outra, o sufismo é ainda outra. E o Islã praticado por uma mulher jovem de Jakarta, na Indonésia, pode parecer bastante diferente do Islã praticado por um beduíno nos desertos da Arábia, embora ambos afirmem professar a mesma fé. E ainda assim, apesar desta diversidade, há um fio unificador que passa por toda ela. Há o reconhecimento de um único Deus, Alá, Criador de todas as coisas, e de Maomé como seu profeta final. Há a importância central do Alcorão como revelação divina, a importância da oração, da comunidade, da caridade, da justiça. Há a busca pela submissão à vontade divina, pela paz pessoal e coletiva, pela compreensão mais profunda do significado da existência humana neste universo vasto e frequentemente misterioso. Que imagem tocante é a do muezzin, subindo a escada na mesquita para fazer o chamado para a oração, sua voz ressoando através das ruas da cidade: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Deus é o maior, Deus é o maior. Venho testemunhar que não há ninguém digno de adoração senão Alá. Venho testemunhar que Maomé é o mensageiro de Alá. Venham para a oração, venham para o sucesso. E em resposta, fiéis de todas as idades, de todos os pontos da cidade, deixam o que estão fazendo e se dirigem à mesquita. Eles entram em filas retas, homens e mulheres separados por costume, mas iguais em sua dedicação. Eles limpam seus corpos no ablução ritual, removendo-se simbolicamente da impureza do mundo. Eles se ajoelham em submissão perante Deus. Nos momentos de oração, o ruído da cidade cessa e há uma sensação de paz, de quietude, de conexão direta com o divino que transcende a compreensão para aqueles que não experimentaram. Isto é o Islã em seu cerne, a busca pela paz, pela justiça, pela conexão com o divino, pela vida em comunidade de fé.
E assim, caríssimo viajante, chegamos ao final desta jornada através da história do islamismo, uma jornada que nos levou desde os desertos áridos da Arábia pré-islâmica, através da época extraordinária de Maomé e suas revelações, através dos conflitos e das glórias da era inicial, através da Idade de Ouro da civilização islâmica e seus centros de aprendizado sem igual através dos desafios de colonialismo e modernidade. Até o mundo islâmico multifacetado e complexo de hoje. Vimos como uma religião nascida em uma pequena região do mundo se expandiu para influenciar bilhões de vidas em todo o planeta. Vimos como, ao longo dos séculos, o Islã se adaptou e evoluiu enquanto mantinha seus princípios fundamentais de monoteísmo, justiça, comunidade e submissão à vontade divina. Que você leve consigo deste relato uma apreciação pela profundidade da história islâmica, pela riqueza de suas contribuições à civilização humana, pela beleza de sua espiritualidade, pela coragem de seus mártires e santos, pela sabedoria de seus eruditos, pela criatividade de seus artistas. Que você compreenda que por trás dos muçulmanos que você vê ao seu redor está uma herança rica de 1400 anos, uma herança que é tanto universal quanto particularizada, tanto antiga quanto vividamente contemporânea. Que este relato o traga a paz, e que a paz do Altíssimo repouse sobre você, conforme você se permite descer suavemente para os domínios do sono. Deixe que as imagens desta história grande e épica se dissolvam em seus pensamentos. Deixe que os nomes dos profetas, dos santos, dos eruditos e dos heróis islâmicos ecoem suavemente em seu subconsciente. Deixe que o conhecimento de que bilhões de pessoas em todo o mundo compartilham uma comunidade de fé, uma busca comum de verdade e significado o reconforte. Deixe que a magnificência das cidades islâmicas, a harmonia de suas mesquitas, a melodia de seus chamados para a oração, os transportem para um lugar de profunda serenidade. Que você descubra em seu descanso a mesma paz que Maomé buscou naquela caverna solitária, a mesma compreensão do divino que os sufis buscavam em seus retiros espirituais. A mesma conexão cósmica que os muçulmanos buscam em suas orações diárias. E quando você despertar, que você carregue consigo uma apreciação renovada pela pluralidade de experiências humanas, pela beleza de diferentes tradições religiosas, pela possibilidade de que em nossas diferenças podemos encontrar uma humanidade comum que nos une todos. Que a história do islamismo, contada esta noite em todas as suas complexidades, em todos os seus mistérios, em toda a sua riqueza, o tenha acalentado como um balanço suave rumo à terra do sonho. Que as ondas de paz que este relato despertou em você continuem a reverberar conforme você flutua rumo ao descanso reparador. Que este conhecimento seja uma semente plantada em seu coração, que brotará em compaixão, em entendimento, em apreciação pela riqueza da experiência humana neste mundo vasto e maravilhoso. E assim, meu querido viajante, eu me despeço de você, deixando-o nas mãos do descanso que você merece. Permitam-se descer lentamente das alturas da consciência. Deixem que o corpo se torne pesado. Deixem que a mente se torne calma. Deixem que o espírito encontre sua paz eterna. Que a história que você ouviu esta noite seja uma ponte entre o acordar e o dormir, uma passagem suave de um estado de consciência para outro. Durma bem, viajante do canal Vozes do Silêncio. Durma profundamente, durma em paz, durma sabendo que você acabou de completar uma jornada extraordinária através do tempo, através da história, através do espírito humano e sua busca pelo divino. E quando você acordar,
Que você se encontre descansado e renovado, reconectado com o sentido de maravilha e significado que a história humana, em toda a sua complexidade, pode despertar em nós. Boa noite, viajantes do canal Vozes do Silêncio.